Fala pessoal, meu nome é Darley Tomás e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o IPO do Nubank. E se você não sabe o que é um IPO, fica aí porque você também vai ficar sabendo. Bom pessoal, não é novidade para ninguém que o Nubank vai realizar o seu IPO. E o Nubank vai realizar o seu IPO não necessariamente dentro do Brasil, mas vai ofertar suas ações através de BDRs, que eu vou explicar mais à frente no vídeo. E o seu IPO será realizado na Bolsa de Nova York. E eu já fiz alguns outros vídeos falando sobre por que empresas brasileiras estão utilizando a Bolsa de Nova York para abrir capital. A gente tem XP, a gente tem Stone. E o motivo, na maioria das vezes, é muito simples. A maioria dos investidores do Nubank não são brasileiros, são na maioria das vezes fundos internacionais, americanos, japoneses, por aí vai. E também o Nubank busca maior capilaridade, maior liquidez. Quando se fala em liquidez, a Bolsa Americana ganha da brasileira assim de enxurrada, lavada e tudo que vocês imaginarem. E para a gente começar a falar em Nubank, eu vou falar alguns pontos positivos que estão sendo elencados até no próprio prospecto e nas casas de análise em todo o Brasil. E aí você vai poder conhecer de fato melhor quem é o Nubank. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, o Nubank é o maior banco 100% digital do mundo. Não é só do Brasil, não é só da América Latina, é do mundo. Para vocês terem uma pequena noção, o Nubank é 2 vezes maior hoje do que o Chime, que é um banco aqui dos Estados Unidos que também é digital. Salvo engano, sua sede é na Califórnia. E quando a gente fala de tamanho, a gente está falando em proporções de contas abertas. Hoje o Nubank possui 48,1 milhões de usuários e por isso o dobro do Chime, que seriam 24 milhões. Inicialmente o Nubank estava buscando um valuation de 50 bilhões de dólares, mas no final das contas ele só iria captar algo próximo ali a 2,63 bilhões de dólares. Isso acarretaria num free float de aproximadamente 6% ou 6,1%. É um pouco mais complexo, gente. Por quê? Porque a gente precisa esperar sair, encerrar todas as reservas do IPO para ter certeza ali dos dados, mas seria algo próximo a 6,1% de free float. E quando a gente fala de free float, a gente está falando em ações em circulação ou disponíveis para o mercado. Porém, no dia 30 de novembro, o Nubank circulou uma notícia informando que a sua faixa inicial de preço, que antes era de 10 a 11 dólares, caiu de 8 para 9 dólares. Isso significa um corte de 20%. E isso ocorreu pelo fato de que, algumas semanas atrás, um banco digital indiano realizou a abertura do IPO e suas ações despencaram aproximadamente 27% um dia após a abertura. E devido a toda a conjuntura atual do mundo, eles resolveram ali dar uma maneirada no seu valuation, chegaram num número mais próximo de acordo com a realidade, porque no cenário em que eles estão buscando um valuation de 50 bilhões de dólares, eles já são maior do que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, que são bancos já bem consolidados, mas que não possuem a representação hoje que eles já possuem no México. Para vocês terem uma ideia mesmo assim de curiosidade, hoje o Nubank é o maior emissor de cartões de crédito do México. Isso é muita coisa, gente. É estrondoso mesmo o que um banco digital brasileiro conseguiu fazer ali dentro do México. Com esse corte na faixa de preço do IPO, o valuation caiu aproximadamente 9 bilhões, de 8 a 9 bilhões de dólares, e hoje eles vão buscar ali algo próximo de 41 a 42 bilhões de dólares. E a data oficial para o lançamento das ações em mercado será no dia 9 de dezembro, mas no dia 7 de dezembro encerram todas as reservas, quando você pode ali participar mesmo da oferta primária. Se você realizar a compra no dia 9, já é uma oferta secundária, porque é alguém que simplesmente está flipando ali o IPO, fez a compra no dia e só quer ganhar aquele rendimentozinho pequeno e já está vendendo para outra pessoa. Repetindo, mesmo que você entre no dia da estreia, dia 9 de dezembro, você já está fazendo parte de uma oferta secundária, pelo fato de que você está comprando de uma pessoa que entrou de fato no IPO. E lembrando que, se você optar por participar do Brasil, você estará adquirindo um BDR. E para você que não sabe o que é um BDR, basicamente,
trabalhar num conceito bem estrito, seria um certificado. É alguém atestando que você tem aquela ação, que você comprou aquela ação, mas ela está em posse de outra empresa, de outro fundo. É algo mais ou menos similar assim, tá? Tem algumas outras nuances, mas basicamente para você entender é você comprando um certificado de uma ação que está listada em outro país, o qual não é o seu de origem, ali o Brasil, por onde você está realizando o investimento. Caso, né, o IPO se concretize, eu acredito que vá se concretizar, com o dinheiro que for captado no IPO, pessoal, de acordo com o prospecto do Nubank, quando eu falo prospecto é o documento que a empresa solta, né, ali logo antes de realizar o IPO, ele vai trabalhar em 4 frentes. Ele dividiu ele em partes iguais, 25, 25, 25. Eu falei 25 4 vezes? 25, 25, 25, 25. Se não tiver falado, gente, 4 partes. A primeira delas será direcionada para investimentos e aquisições, ou seja, o Nubank não parou. Esse dinheiro vai servir para financiar o crescimento, para financiar aquisições e por aí vai. A outra parte vai ser para pagamento de despesas de capitais, que são coisas, né, que o banco precisa de fato fazer, tem as despesas ali para manter todo o negócio funcionando. Os outros 25% serão para despesas operacionais. Normal. E os outros 25 serão alocados em capital de giro. O que seria isso? O caixa. Sabe quando a sua empresa precisa ali ter caixa alocado, precisa de praticamente, é como se fosse o dinheiro que você precisa ter ali no caixa mesmo na hora para resolver problemas, para alavancar operações, para resolver ali o cotidiano do banco. E para você que não sabe, o fundador do Nubank não é um brasileiro, é um argentino, David Vélez. E a ideia do Nubank surgiu quando ele se mudou para o Brasil, porque ele trabalhava numa gestora de capitais, e ele precisou realizar a abertura de uma conta bancária. Aí ele viu o que a gente passava. Em uma das entrevistas, ele falou exatamente, né, o que ele pensou naquele momento. E aí eu vou ler para vocês para ficar com exatidão as palavras do fundador do Nubank. Me aproximei da porta giratória, à prova de balas, um tanto receoso. Ironicamente, aquela seria apenas a primeira e a menor de muitas barreiras que enfrentaria com o banco. Olha isso. E se você talvez nunca tenha viajado ao exterior, de fato isso não é muito comum, porque não tem detector de metal, não tem porta giratória, nada disso. Até porque a polícia responde com muita força aqui quando alguém tenta assaltar um banco, tenta fazer coisas do tipo, né? E quando você chama a polícia, o bombeiro aqui, funciona de forma muito rápida. É coisa assim de 1 a 2 minutos eles já chegaram no local e já vira toda aquela confusão. E às vezes é uma pessoa só, aconteceu uma coisa, um carro de polícia resolveria, quando você vê já tem uns 4, 5. Eles trabalham sempre muito juntos ou talvez tenha pouco serviço e quando chama vai todo mundo trabalhar, né? Não sei. E dentro do banco, né, quando o David Vélez viu o valor que ele teria que pagar somente para manter a conta bancária aberta, toda aquela dificuldade, aquela quantidade de papel, toda aquela burocracia, ele falou, gente, tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso, um jeito menos moroso, né? Um jeito menos complicado, sem toda aquela burocracia, toda aquela coisa chata que a gente sabe que banco no Brasil é. Em 2013, juntamente com a Cristina Junqueira, que é sócia cofundadora do Nubank, eles deram início ao projeto do que seria hoje, né, o gigante, né, que o Nubank se tornou. E simplesmente eles começaram com o que seria mais palpável, mais fácil ali de medir para ver se de fato teria algum retorno, se daria certo, o cartão de crédito. E isso começou com um pequeno limite ali pré-aprovado. E para vocês terem ideia, esse foi o plano, a estratégia de 2013 até 2017. Então a gente pode contar 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, praticamente ali de 4 a 5 anos. E nesse período, eles conseguiram algo que eu considero incrível, 3 milhões de clientes simplesmente com um cartão de crédito. Quando chegou 2017, eles realizaram o lançamento da NuConta, que era totalmente gratuita e tinha somente uma taxa para saque que era de R$ 6,50, você podia utilizar os caixas 24 horas. E um grande diferencial dessa NuConta foi, ela rendia 100% do CDI. E a gente que é brasileiro sempre soube que as taxas de juros raramente são baixas no Brasil. Nada melhor do que você receber o dinheiro. Se ele já fica ali parado, ele já está aplicado e rendendo 100% do CDI. E ali no primeiro trimestre, né, de 2018 foi lançado o cartão de débito do Nubank, que era o cartão referente à sua conta corrente. E com isso, né, com o lançamento da NuConta e do cartão de débito, o Nubank pulou de 3 para 6 milhões de clientes.
ou seja, dobrou a sua base de clientes e usuários ativos ali. E o Nubank não parou por aí, né, gente? Em 2019, ele deu início à sua conta PJ ali, a NuConta PJ, para pequenas e médias empresas, até porque era uma conta muito limitada, né, um negócio muito beta, muito experimental. E também lançou os empréstimos pessoais, e que foi alvo ali até mesmo da Febraban, né, falando sobre as taxas, né, que o Nubank sempre teve uma propaganda mais agressiva, falando que era um bom banco, que era transparente com o cliente, e a Febraban fez até um post, tipo, dando umas alfinetadas, né, falando que não é tão bom, né, esse banco assim, até porque as taxas de juros do Nubank acumuladas estavam mais altas que a dos demais bancos, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e por aí vai. E como se não bastasse, entre 2019 e 2020, o Nubank anunciou a expansão internacional. Ele foi para a Colômbia e para o México. E por que para esses países? Porque são países que têm uma dinâmica parecida com a do Brasil ali. Questão de taxa de juros, de burocracia e todas essas coisas que a gente sabe que o Brasil é mestre. E a ideia do Nubank foi fazer a mesma coisa que fez no Brasil, fazer nesses países e conseguir, né, o seu crescimento, né, acelerado. E como resultado dessa expansão internacional, o Nubank se tornou o maior emissor de cartões de crédito do México. Em 2020, o Nubank lançou o NuVida, que é um seguro de vida que você pode contratar ali mesmo pelo app a partir de R$ 9,90. Só que a gente tem que entender que o Nubank ele faz simplesmente o papel comercial, como se fosse uma corretora, sabe? Aí ele colocou ali a carinha dele, bonito, mas a seguradora por trás é a Chubb. A Chubb é uma seguradora global, né? Ela é praticamente líder em muitas áreas, tá? E, salvo engano, na área de vida, a Chubb é a líder mundial na emissão de apólices. E como cereja do bolo ali, antes de finalizar o IPO, o Nubank realizou a aquisição da EasyInvest, que é uma corretora ali do Brasil focada principalmente em renda fixa, que possui aproximadamente 2,9 milhões de clientes, sendo a segunda maior corretora em número, né, de clientes, atrás apenas da XP. Após a finalização dessa aquisição, a aprovação pelo CAD no Brasil, a corretora passou a se chamar NuInvest. E com isso, né, o Nubank começa ali a conectar as pontas e de fato começar a oferecer serviços que os bancos tradicionais oferecem, mas de forma 100% digital, que é a proposta do Nubank desde quando ele nasceu. E logo após anunciar o seu IPO, o Nubank informou que já está em desenvolvimento do seu Marketplace. Se você tem uma conta no Banco Inter, você vai saber mais ou menos o que é o Marketplace. Vai estar lá integrado e todas as compras que você fizer através daquele Marketplace, o Nubank vai ganhar, né, um FII ali, uma taxazinha por toda venda que for realizada ou transacionada através desse Marketplace. É mais uma fonte de renda. E que esse é um dos problemas que eu quero falar com você sobre o Nubank. Para vocês terem uma ideia, a receita de tarifas e comissões representou 42,8% e a receita de juros 57,2% da receita total do Nubank no último ano reportado. Para vocês terem uma ideia da concentração de receita do Nubank, cerca de 23% provém somente de juros e taxas sobre os empréstimos pessoais e cartão de crédito. Ou seja, quando você atrasa o cartão de crédito, o Nubank ganha mais dinheiro. Quando você realiza o empréstimo pessoal, já existe um juros ali pré-fixado que você vai ter que realizar o pagamento através desse empréstimo. Se você atrasa o empréstimo, mais juros e aquela bola de neve ao contrário. E o grande ponto, né, que os analistas têm pegado muito forte no pé do Nubank é essa concentração de receita. Grande parte da receita também provém simplesmente das taxas que são cobradas quando você utiliza o cartão do Nubank. Só que você nem eu pagamos isso. Quem paga isso é o comerciante que aceita. De acordo com todas as transações que foram equivalentes a 157 bilhões, né, de reais, e a receita do Nubank foi de 1,7 bilhão, a gente pode ali aferir que foi de aproximadamente 1,09, 1,08%, né, que o comerciante paga toda vez que você utiliza o cartão de crédito ali para comprar o pão, para pagar o corte de cabelo, comprar a pamonha, a coxinha, o curau e tudo isso. Um outro ponto que é um desafio muito grande para o Nubank é sobre a monetização diante da base de clientes. Por quê? Hoje os clientes já estão acostumados a não pagar nenhuma tarifa e é muito difícil você convencer quem já está sem pagar nada a pagar algo desde que o retorno não seja tão atraente quanto que você está pagando. Porque é isso. Eu só pago R$5 numa coxinha porque eu acho que a coxinha vale mais do que R$5. Porque se eu não achasse, eu não pagaria. E se você não acha, é por quê? Porque você está morrendo de vontade de comer aquela coxinha e você vai pagar os R$5. Ou seja, no final das contas, você acha que vale mais. Por quê? A sua vontade é maior. Então, o ponto
é o seguinte: você hoje aceitaria pagar, né, para utilizar a conta do Nubank? Você acha que valeria a pena pagar para utilizar uma conta do Nubank ou do Itaú, que de fato já é paga? Tem a versão grátis, mas as pessoas também utilizam a versão paga. Por quê? Porque o Itaú já tem toda uma gama de serviços: empréstimo pessoal, financiamento de carro, financiamento de casa, consórcio, seguro de vida, seguro de um bocado de coisa. Plataforma de investimento já está integrada, mas o Nubank já está fazendo isso. E quando a gente fala de tecnologia, o Nubank é muito bom, funciona muito bem. Lógico, teve seus problemas de segurança, como todos os outros bancos têm, mas eu acredito que isso, né, é algo que vai ser resolvido com o tempo. Mas me diz, você aceitaria pagar para utilizar a conta do Nubank hoje, que é de graça? Porque essa seria uma das formas de monetização que faria com que justificasse, né, um pouco do preço do Nubank e a sua competitividade diante dos Big Five. Que os Big Five seriam nada mais do que Itaú, Caixa, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Só esses 5, todos eles somados, representam 75% dos créditos, né, dos valores em crédito concedido no Brasil. Ou seja, os outros 25% são divididos com todos os outros que entram e concedem crédito, né, no mercado brasileiro. E no último levantamento mostrou, né, que esse oligopólio, né, desses 5 bancos tem perdido já esse market share de crédito devido ao crescimento dos bancos digitais. E o cabeça disso tudo é o Nubank, mas como eles possuem, né, cerca de 75%, com toda certeza é algo muito difícil que o Nubank vai de fato precisar ali lutar e de fato oferecer uma taxa de juro melhor, de fato brigar frente a frente com os bancos para conseguir mais espaço dentro desse market share e ser representativo como esses Big Five são. Se nós fôssemos comparar hoje o Nubank, né, com os outros bancos, o Nubank seria o 6º maior banco em número de clientes ativos. Quando a gente pega clientes ativos, depende muito do ramo, mas eu acredito que no ramo bancário seria um cliente que faz ali uma transação a cada um mês, talvez, algo do tipo. Em marketplace, eles consideram um cliente ativo aquele cliente que volta a cada 6 meses para realizar uma compra. Então, o Nubank seria o 6º, né, maior banco do Brasil, com aproximadamente 22 milhões de usuários ativos. O líder seria, né, a Caixa. Não sei como, né, mas eles devem contar até a conta que você tem de FGTS com 145 milhões de usuários ativos. Um grande diferencial do Nubank hoje é que ele possui uma excelente avaliação, né, diante dos consumidores, um NPS de 90, e para banco isso é muito alto, gente. É muita coisa mesmo. É tipo deslanchado na frente dos outros bancos. E a marca também é muito forte. Você vê aquele negócio, aquele roxinho, aquela coisinha bonitinha e remete já, né, de fato ao Nubank, a força que o Nubank tem e tudo que o Nubank construiu nesses últimos anos no Brasil. E comparando com C6 Bank, BTG, Inter, Bradesco, Caixa, Santander, Banco do Brasil, Itaú e Banco Votorantim, o Nubank seria o último colocado em índices de reclamações, ou seja, é o que menos tem reclamações diante dos outros bancos. Provavelmente, se você é cliente do Nubank, você recebeu um e-mail, uma notificação no aplicativo informando sobre o programa nos sócios, né, que você poderia concorrer ali a um BDR que equivale a 1/6 da ação. Salvo engano, aproximadamente R$ 9,90. Eu vi só o preço aqui, que ficou agora entre 8 e 9 dólares. E o grande ponto é o seguinte: se houver uma aderência de 10% da base de clientes no Brasil do Nubank, né, a esse programa de sócios, o Nubank torna-se a maior corretora em número de clientes do Brasil. Por quê? Porque hoje eles estão 400 mil clientes atrás apenas da XP, que é a maior corretora em números de clientes. Um grande ponto de atenção é que isso é em número de clientes, porque se for em número de ativos sob custódia, seria somente a 4ª maior corretora, com 31 bilhões de reais em ativos sob custódia. Para vocês entenderem a distância, a XP hoje tem 789 bilhões de reais em ativos sob custódia. E pessoal, os maiores riscos que eu enxergo hoje nessa abertura de capital do Nubank são o Open Bank, que está sendo implementado no Brasil. Isso vai descer muito, né, a barreira de entrada. Muitas outras fintechs poderão surgir, muitas outras empresas poderão surgir para concorrer com o Nubank já no formato digital. Por quê? Porque o Nubank já desbravou, agora o pessoal vem fazendo atrás toda aquela concorrência. E os bancos, o Itaú tem caixa para fazer, Banco do Brasil tem caixa para fazer, basta a vontade e o alinhamento do conselho ali para que isso aconteça. E como eu falei, a concorrência provavelmente vai vir muito forte. Por quê? O Brasil é um país com poucos investidores e com bastante gente desbancarizada ainda. Ou seja, tem muito mercado para crescer. E com
isso, né, o Nubank vai ter que lutar para manter a posição e para se expandir. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está brigando com os grandes, ele tem que cuidar das costas de quem está vindo para que ele não fique para trás e não perca, né, esses clientes que de fato vão ser importantes para o crescimento e manutenção, né, da marca Nubank, do que o Nubank é e do que o Nubank se propôs a fazer no Brasil. Um último ponto de risco que eu enxergo é essa dependência das tarifas de cartão de crédito, que representa mais de 40%, né, da receita do Nubank. E eles vão ter que virar esse jogo, que é o ponto que eu falei. Você toparia pagar, talvez pagar para fazer taxa de corretagem, pagar para ter uma taxa de manutenção na sua conta? Teria que ter um benefício ali muito grande em troca. E o Nubank acabou acostumando mal, né, a gente com isso de não pagar e ter aquele serviço ali razoavelmente de qualidade ou superior ao que os bancos no Brasil hoje oferecem. E repetindo, né, deixando bem claro para vocês, esse ponto é muito arriscado, é o valuation do Nubank, que já está muito esticado, já está muito alto. Para que vocês entendam, hoje ele vale praticamente 60% mais do que da última rodada, né, que foi realizado o investimento no qual a Berkshire Hathaway aportou 500 milhões de dólares. Ou seja, o Nubank teria que gerar aproximadamente todos os anos, sem falta, tá? Sem erro, 1 bilhão de reais em lucro, tá? Durante os próximos 15 anos, sem falha, gente, sem falhar um ano, todo ano, 1 bilhão de reais em lucro para justificar o valor dele hoje, tá? E a gente está falando de lucro líquido ali, depois de pagar imposto, pagar tudo, líquido, 1 bilhão em caixa todo ano durante 15 anos para que valesse a pena esse IPO. E de fato, do jeito que o Nubank está hoje, é muito difícil que isso aconteça. E por isso, né, esse é um dos pontos de risco, um dos pontos que podem fazer com que o Nubank não se justifique nesse valor e seja reprecificado no mercado ali com um downgrade, igual aconteceu com um banco indiano. E chegando perto do final, para que vocês tenham ideia de quanto o Nubank está esticado, ele está sendo avaliado em 3 vezes o valor de mercado do Banco do Brasil. Me diz aí nos comentários, você acha que o Nubank vale 3 vezes mais do que o Banco do Brasil hoje? Ou será que isso é apenas o fato do poder da marca ou da experiência que ele está proporcionando e não é um valor justificável, assim como a gente não consegue justificar os valores da Tesla, Banco Inter, Magazine Luiza e por aí vai. Então, me diz aí também nos comentários se você vai participar desse IPO e o que você achou desse vídeo. Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado, mas antes de ir embora, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com os 10 mil amigos mais próximos para que assim a gente atinja mais pessoas e compartilhe muito mais conteúdos como este, beleza? Valeu! E sobre os 10 mil, é sério, gente. É nóis.